ego feminino. Por que que as mulheres de hoje em dia estão muito exigentes e elas estão que também oferecendo muito pouco? Teve um inscrito que ele comentou mais ou menos desse jeito, vou deixar o comentário dele aqui para vocês aqui. E eu vou falar por que que as mulheres de hoje em dia elas estão muito exigentes, mas você tem que assistir o vídeo até o final. Primeiro de tudo, né, já vamos começar direto aqui falando sobre o que está acontecendo. O que está acontecendo de fato é que as mulheres de hoje em dia, elas têm o que? Hoje em dia tem o que? Tem leis. Sim, as mulheres de hoje em dia estão sim exigindo. Vamos voltar lá antigamente. Antigamente, como vocês mesmos sabem, ou talvez vocês não sabem, antigamente as mulheres elas precisavam de quê? Depender dos seus próprios maridos. Ou seja, naquela época, elas precisavam sair de casa, mas elas precisavam escolher o quê? Um parceiro que tivesse que condição financeira, ou seja, ela iria se relacionar com o cara ali, mas o que acontece? O cara teria que ter status. Talvez o cara nem era tão bonito ali, mas o que acontece? Elas acabavam se relacionando com ele por causa de quê? Por causa do status, porque dependia dele, porque ela não trabalhava, não tinha lei de ficar trabalhando igual o homem tinha, porque o homem trabalhava muito, trabalhava para sustentar a mulher e os seus próprios filhos também, e ele mesmo, ou seja, trabalhava muito ali e a mulher dependia disso. A única coisa que ela fazia era o que? Trabalhava em casa. E aí o que acontece? Com o tempo foi passando, as mulheres acabaram que conquistando e tendo seus próprios direitos na sociedade aí. Por exemplo, o Estado acabou dando leis para elas, favorecendo tanto elas, que hoje em dia elas têm o que? Tem direito de poder trabalhar, tem direito de poder se relacionar com quem elas quiser. Antigamente, como vocês mesmos sabem ali, elas não tinha tanta opção ali, porque talvez um cara que fosse bonito, ou seja, talvez esse cara não iria proporcionar os recursos que ela queria, porque talvez o cara fosse bonito ali, que acontece, talvez ele não tinha condição financeira da hora. E por que você acha que naquela época as mulheres acabavam escolhendo aqueles caras, talvez mesmo que elas fossem feios ou, ou que tivessem uma condição financeira top por causa disso. Elas naquela época, acontece, os pais mesmo delas falavam que para quê? Para se relacionar com caras que tivessem condição financeira da hora. E hoje em dia não é diferente, não. Mas o que acontece? Elas se relacionavam talvez com um cara, talvez o cara ele era imperador, era rei, ou seja, acabava se relacionando com esse tipo de cara, mesmo que ele não fosse bonito, ou seja, talvez seria por causa da experiência com o cara, da proteção que o cara tinha, por causa do dinheiro que esse cara poderia dar segurança para ela, ou seja, alguns fatores que aconteceram naquela época ali por causa disso. Hoje em dia o que acontece? As mulheres estão exigentes, por quê? Porque hoje em dia elas não precisam depender de porra nenhuma de homem, tá entendendo, família? Não precisa depender de nenhum homem. Hoje em dia elas têm direito de trabalhar, hoje em dia elas podem trabalhar, pode alugar uma casa para elas morar sozinha, comprar os treinos delas de boa, sair para onde elas quiserem, ficar no pé delas ali, enchendo o saco delas, elas podem chegar a hora que elas quiserem e fazer o que elas bem entender com o dinheiro delas, gastar com o salão, não gastar, fazer o que elas quiserem. E outra coisa também, que elas têm direito também hoje em dia, tá? Elas são exigentes por quê? Porque elas podem escolher o melhor parceiro sexual para se relacionar. E de fato, hoje em dia uma mulher ela não quer se relacionar com um cara mais feio que ela, de jeito nenhum. Ou ela vai se relacionar com um cara do mesmo jeito que ela, bonito, igual ela, assim, na mesma aparência que ela, ou mais bonito que ela. E do mesmo jeito, de negócio de status, por exemplo, ela vai querer se relacionar com um cara que vai ter o mesmo tanto de dinheiro que ela, ou mais do que ela. Ela não vai querer um cara menos do que ela. Jamais. Ela não vai querer um cara menos do que ela de jeito nenhum. A verdade é que todas as mulheres, ela sempre quis os caras bonitos e os caras que têm status. Isso é verdade. Isso aí é hipergamia, meu amigo. As mulheres hoje em dia têm o que? Elas têm tanto direito porque elas podem acabar escolhendo um cara que tão bonito quanto elas querem. Ou seja, hoje em dia, por que vocês acham que elas não estão querendo coisa certa com ninguém? Tanto elas e os caras. Por quê? Porque outra, uma coisa nós somos o que? Visuais. E elas são o que? São seres o que? Emocionais. Sim, nós somos lógicos que elas são emocionais. E elas vão querer acabar se relacionando com um cara, por exemplo, aqui, talvez se relaciona com um cara bonito, talvez ele com um cara ali que talvez não seja tão atraente, mas não vai querer coisa séria com esse cara ali, ou seja, vai ficar exigindo muito. Aí o cara talvez não consegue proporcionar isso pra ela, o que ela faz? Acaba dando pé na bunda desse cara aí. Hoje em dia ela pode se relacionar com quem ela quiser, pode ter relacionar até com 10, 20, 30
Cara, tem mulher hoje em dia aí que se você for perguntar pra ela, é bom nem você perguntar, porque se você tiver querendo ficar com ela e você fazer uma pergunta dessa pra ela, você pode acabar queimando seu filme, você pode pensar, nossa, que mina rodada, vê se tá vindo uma mina aí, você chega. Quantos caras você ficou? Ah, fiquei com 50, não vai ser ruim pra você? Antigamente, o que acontece? Ela não tinha essas escolhas de ficar se relacionando com qualquer um, não tinha. Porque ela sabia que se ela relacionasse com aquele cara lá que podia proporcionar aquilo pra ela talvez terminasse com aquele, ela talvez arrumaria um mais ruim que aquele, entende? E a questão de proteção seria a mesma, porque esse cara daquela época, que acontece, eles também teriam que proteção, de proteger elas. O cara que era bem experiente protegeria ela. E hoje em dia não é diferente. A verdade, elas estão exigentes, não é por causa disso de hoje, elas sempre foram assim. Toda mulher sempre foi assim, toda mulher quer se relacionar com um cara top, com um cara bonito, com um cara da beleza dela, com um cara com dinheiro ali. É toda mulher que quer, essa é a verdade. Não adianta vocês achando que isso é uma coisa de agora, não. Não é, não é. Toda mulher sempre gostou e sempre gostará de se relacionar com caras bonitos e com caras que têm o cachê ali altão. Por exemplo, nós se relacionamos com uma mulher, geralmente não é pela quantidade de status que ela tem. Se ela tem mais dinheiro que nós ou não tem. Nós se relacionamos por causa que aparência. A mina que tem um corpo da hora, umas curvas, aqueles corpo top, peito, bunda, sabe? Se ela tem muito dinheiro ou não tem nenhum centavo, mas não quer saber, é a única coisa que nós queremos se relacionar com ela. E a mulher vai ser muito difícil, ela o quê? Se relacionar com um cara que não tem nada. Muito difícil. Talvez ela se relaciona com esse cara que não tem nada, só pra quê? Só pra transar, só pra comer ela só isso. Do contrário, elas não se relacionam. Coloca no lugar você, se você tem uma filha, você vai querer que sua filha se relacione com um cara que vai ter condição financeira ou um cara que vai deixar ela passar fome? É óbvio que você vai querer que ela se relacione com um cara que tem status, mas não significa que ela é interesseira. Significa? Não significa. No meu caso, eu vou querer que minha filha se relacione com um cara que tem condição financeira, sim, que vai proporcionar recursos para ela. É claro que eu também não vou falar para ela ficar dependendo do cara, falar vai trabalhar também, mas o que acontece? Eu vou falar para se relacionar com um cara que tem condição, que tem como sustentar ela também. E não com um cara ali que não tem condição financeira, ele acaba passando fome ali também. Não vai ser assim, que o cara só come ela só, mas não proporciona a mina passar fome. Não, não é assim. É pergamia, funciona. Sim, mas isso é um tempo por outro vídeo, tá, família? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Se você tem outra pergunta, deixa nos comentários aqui. Hoje eu vou ficando por aqui e eu sou inevitável.